Bom, então a gente já comentou um pouquinho do nosso objetivo aqui, da gente falar hoje um pouco sobre a engenharia de machine learning, o que está associado dentro da engenharia de machine learning. Acho que o primeiro disclaimer importante da gente já comentar logo de cara é que, na realidade, tanto a profissão quanto ciência de dados, engenharia de dados, engenharia de machine learning, são termos relativamente novos, né? Então, esses papéis, eles variam muito já, dependendo da empresa, do time e afins. Então, esse é o primeiro disclaimer para a gente fazer. Aqui, a ideia é a gente passar uma visão geral desses papéis, mas que de empresa para empresa pode variar. Então, só para me apresentar, né, já que eu esqueci disso, eu sou o Thiago, sou líder do time de engenharia de Machine Learning na Acreditas, atuo há mais ou menos 7 anos na área de dados. Comecei minha carreira na área de dados na Whirlpool, que é a dona da Brastemp Consul aqui no Brasil. Passei pela Petrobras, a Lura aí, que bastante gente deve conhecer da comunidade de tecnologia. E, por fim, eu estou na Creditas agora, né? Então, passei por linha branca, máquina de lavar, praticamente, petróleo, educação, e agora minha primeira experiência em uma fintech. Beleza. Só para a gente se orientar aqui um pouquinho sobre a nossa agenda, a ideia é a gente conversar um pouco do que é machine learning e para que machine learning. Então, interajam no chat, embora eu não vou conseguir estar vendo, infelizmente, para colocar suas respostas ali, porque eu vou estar fazendo algumas perguntas. Depois a gente falar um pouco sobre os sistemas de machine learning, os diferentes papéis ali dentro, né, envolvido. E, no final, algumas dicas para sua primeira vaga, tanto em engenharia de machine learning, mas eu considero até uma dica geral ali de carreira, baseada um pouco na minha experiência, em mentorias e algumas pessoas que eu venho acompanhando. Bem, para a gente começar, o que é machine learning para vocês, né? Mesmo para quem nunca ouviu falar, talvez no termo, eu acho um pouco difícil hoje em dia, mas o que é machine learning? Talvez definir o que é machine learning não seja tão simples num primeiro momento, né? Mas pensar em algumas coisas quando a gente escuta o termo machine learning ou ciência de dados é muito rápido. Ciência de dados e inteligência artificial é muito rápido, e eu aposto que veio algumas coisas na cabeça de vocês. Para quem nasceu nos anos 90, por exemplo, muito provavelmente pode ter vindo na cabeça a Skynet, Exterminador do Futuro, Fim do Mundo e coisas do gênero. Não, machine learning não é isso. Para alguns pode ter vindo robôs inteligentes ou não tão inteligentes assim, né? Alexa e Siri que o diga. E para quem já caiu em alguns clickbaits aí, de alguns cursos ou de revistas não tão científicas, pode ter vindo dinheiro. Dinheiro pode ser uma coisa que veio na cabeça de vocês, mas talvez para um engenheiro de machine learning isso não seja tão verdade assim, mas com certeza para as empresas que tentam aplicar machine learning ou que ainda não conhecem exatamente os processos envolvendo sistemas de machine learning, esse pode ser o primeiro pensamento que vem na cabeça dos diretores, CEOs e afins. Bem, mas machine learning, na realidade, não é nada disso, ou ainda não, pelo menos. E a minha definição favorita, porque mostra um pouco da potencialidade do que realmente é machine learning, como que ela pode ser útil, é a definição original de machine learning, que foi criada lá em 1959 por esse jovem rapaz aqui, o Arthur Samuel, que é um cientista da computação norte-americano. Né? Aqui ele está nessa foto com o IBM, eu esqueci o nome agora desse IBM, mas ele está jogando xadrez com esse pequeno computador aí, que deve ter uns quase 1 metro por 1 metro. E ele define machine learning como o campo de estudos que dá a capacidade do computador aprender alguma coisa, né? Sem que necessariamente a gente
programe ele para realizar aquela tarefa. Ou seja, a gente consegue resolver um problema sem necessariamente estar programando o computador para resolver aquele problema, ou uma heurística passo a passo para estar resolvendo aquele problema. E quando a gente para pensar na complexidade no desenvolvimento de sistemas e de solução de problemas através de algoritmos, né? Quanto maior a complexidade do problema, é uma tendência de maior a complexidade do meu código, do meu algoritmo, né? Então, na verdade, a complexidade do meu problema, a partir daí, dessa perspectiva, ele cresce de maneira desproporcional, né? Então, o meu problema vai crescendo com uma determinada... A complexidade do meu problema vai crescendo com uma determinada velocidade e a complexidade do meu código não cresce na mesma velocidade. Então, a gente começa a conseguir resolver certos problemas que são complexos demais, talvez, para a gente resolver com uma heurística tradicional. Ok, mas que tipo de problemas, então, esse tal do machine learning pode ajudar a gente a resolver? E quando eu penso em problemas que o machine learning pode ajudar a resolver, eu sempre penso em duas grandes classes de problemas. A primeira são problemas que nós, seres humanos, somos muito bons em resolver, ou é muito natural. Por exemplo, o reconhecimento de imagem, a gente facilmente pega uma imagem, consegue identificar se tem uma praia ou alguma coisa do gênero. Na análise de sentimento, a gente consegue ler um tweet, uma reportagem, alguma coisa do gênero, e entender o sentimento da pessoa envolvida naquele tweet e afins, né? Mesmo contando ironia ou não. Reconhecimento de voz e afins. Então, são todos problemas muito naturais para a gente solucionar, mas que para os computadores, na realidade, e para os sistemas, são muito complexos de serem solucionados com uma heurística tradicional. E o machine learning consegue resolver boa parte desses problemas de uma maneira relativamente razoável, escalando, então, essa nossa capacidade. Hoje, provavelmente, quem é um pouco mais jovem aí, não consegue imaginar você pegando seus documentos, comprovante de endereço e afim, indo em um banco tradicional, pegar uma fila para abrir uma conta. A grande maioria dos bancos, ou praticamente todos, oferecem algum tipo de abertura de conta digital, onde você vai tirar foto dos seus documentos e comprovantes, ele vai fazer o reconhecimento daqueles caracteres, tirar as informações necessárias, pegar uma foto do seu documento, uma selfie que você vai tirar, fazer o reconhecimento para certificar que é realmente você que está abrindo aquela conta, né? Então, tudo isso que era feito nas agências e por pessoas, ela ganha uma nova dimensão, porque você consegue escalar todo esse processo de uma maneira digital e facilitando bastante a nossa vida. Então, essa é uma classe de tipos de problemas que Machine Learning pode ajudar a gente a resolver. Uma outra classe são os problemas que são difíceis de solucionar. São os problemas que a gente precisa de um conhecimento muito específico, ou um volume de dados muito grandes e afins. Então, detecção de fraude, por exemplo, né? Em uma transação de crédito, até a velocidade que você tem de necessidade de estar realizando a detecção daquela fraude, você precisa estar realizando isso de maneira online, muito rápida. Análise de crédito, né? Então, realizar uma análise de crédito é relativamente complexo e você consegue automatizar boa parte desse sistema, realizando análise de crédito mais assertivas, conseguindo reduzir os juros, possibilitando que a pessoa tenha acesso ao crédito e afins. Previsão do tempo também, que é algo extremamente complexo até para os sistemas de machine learning, e que só grandes empresas estão como a DeepMind, estão com modelos realmente interessantes de previsão de tempo em tempo real. Então, todos esses problemas que são extremamente complexos também podem ser solucionados com machine learning, de alguma maneira. Então, na realidade, a gente tem uma potencialidade muito grande, né? E quando a gente vê pesquisas aí de mercado futuro em relação a softwares e sistemas envolvendo machine learning, data science, inteligência artificial, as potencialidades são muito grandes. Mas, quando a gente fala nesses problemas específicos, e o que esses algoritmos conseguem resolver, ela é uma pequena parte desse processo. As coisas não se dão do nada.
ela tem um fluxo da maneira que ela acontece na prática e componentes que esse sistema de machine learning, essa pequena parte do código de machine learning, precisa interagir. Então, vamos dar uma olhadinha um pouco agora sobre esse sistema de machine learning e os papéis envolvidos no desenvolvimento desses sistemas. Então, quando a gente para pensar em desenvolvimento de projetos de machine learning na prática, a gente precisa pensar no workflow do desenvolvimento desse projeto. Então, a gente pode definir em diversas frentes aqui, né? Eu criei essa divisão um pouco mais simplificada, da qual a gente tem primeiro a definição do escopo do projeto, onde a gente vai fazer a delimitação da funcionalidade que aquele sistema vai realizar, das métricas, do orçamento, deadlines. Tem uma parte que envolve toda a aquisição e tratamento desses dados, então a gente vai definir os dados, a gente vai escolher os dados que precisam ser utilizados para aquele modelo, definir o baseline dos dados, fazer a anotação, organização, e pensar na distribuição desses dados. Tem toda a parte de modelagem, que aí é realmente o momento que você vai treinar aqueles algoritmos a realizar aquela tarefa específica que você está querendo ensinar ele. E nessa fase, a gente vai fazer o treinamento do modelo, validação daquele modelo para garantir que ele está funcionando da maneira que deve funcionar, fazer uma análise do erro para conseguir otimizar e garantir a qualidade, e melhorar a qualidade do seu modelo, e fazer a seleção de todos os modelos que você está treinando. Pode ver que isso daqui é um processo bem experimental, naturalmente experimental. E, por fim, a gente precisa pegar esse modelo que foi desenvolvido pelo cientista de dados ou por engenheiro de machine learning e colocar ele em produção. A gente vai realizar o deploy desse modelo. E quando a gente realiza o deploy, a gente tem que pensar nas estratégias envolvidas dentro desse processo de deploy e também no monitoramento e como manter esses modelos em produção, garantindo a qualidade deles e confiabilidade. Ok. Então, todo esse fluxo, na realidade, ele interage com uma base muito maior de componentes que estão associados a esses sistemas, que não é só a parte do modelo, realmente, de machine learning. Então, quando a gente olha nessa figura, que é de um paper do Google, de 2015, se eu não me engano, a parte que realmente é referenciada como o código de machine learning, o algoritmo realmente, ela é muito pequena quando a gente olha o todo. E a complexidade, ela vai além dessa interação com todos os componentes. A própria complexidade de concepção desses sistemas e dos times envolvidos, por exemplo, é diferente do que na engenharia de software tradicional. Então, quando a gente pensa em diversidade e habilidades dos times, os times envolvidos na criação desses modelos de machine learning é extremamente diverso. Às vezes podem ser físicos, podem ser matemáticos, estatísticos, pessoas de diversas áreas que, na realidade, não têm um conhecimento aprofundado, muitas vezes, em engenharia de software. O desenvolvimento, ele é extremamente experimental. Então, orquestrar toda a parte experimental desse desenvolvimento também é uma das dificuldades. A parte de teste, ela é mais complexa também que os desenvolvimentos tradicionais. A gente tem que fazer a validação dos dados, esquemas, validação dos modelos e afins. E quando esse modelo vai para produção, como a gente já comentou, o monitoramento também é necessário, visto que a gente tem mais uma variável relacionada ao decaimento da qualidade desses sistemas do que só o código. Então, a gente tem o código mais os dados ali. Né? Ok. Dificilmente a gente conseguiria pensar em uma única pessoa capaz de gerenciar todo esse fluxo e todo esse sistema. O que a gente chama de unicórnio, né? Uma pessoa com um conhecimento muito aprofundado nos algoritmos de machine learning e no fluxo do desenvolvimento no fluxo do desenvolvimento dos modelos de machine learning, e também uma pessoa com conhecimento muito aprofundado em engenharia de software. Né? Essa pessoa dificilmente existe com um conhecimento tão aprofundado, né? Mas um time com essas habilidades e pessoas com conhecimentos mais aprofundados em um tópico ou em outro são necessários para fazer com que essas coisas
funcione, né? Então, daí acaba surgindo, na realidade, o papel do engenheiro de machine learning, que é essa figura que tem tantos os conhecimentos da ciência de dados, o desenvolvimento dos modelos de machine learning, quanto também da engenharia de software. Aqui, talvez a primeira dica ou primeira coisa é, na prática, dependendo do tamanho da empresa, pelo menos no nosso contexto também de creditas, a bolinha aqui do nosso diagrama de Venn da engenharia de software, ela acaba sendo maior, porque a gente tem um time de ciência de dados específicos responsáveis só pelo desenvolvimento do modelo. Então, a gente trabalha com uma característica muito mais forte em engenharia de software. Uma mescla ali de DevOps também, de plataforma e afins, né? E hoje, até, se você tiver que priorizar alguma coisa, de alguma maneira, talvez eu priorizaria a engenharia de software, até por uma questão de oportunidade que tem, vão ter muitas mais vagas nessa área, sem dúvida nenhuma, para depois tentar uma migração para engenharia de machine learning, conhecimento de data science e afins, né? Embora no nosso time e muitas pessoas que conheçam tenham caminhos extremamente diversos. Eu venho muito mais da ciência de dados, igual conheço pessoas que vêm muito mais da engenharia de software e acaba se encontrando aqui dentro da engenharia de machine learning. Então, na realidade, a engenharia de machine learning, dependendo do contexto da empresa, ela pode estar associada a uma boa parte desse processo, mas ela também pode estar específica e mais focada nessa parte de transformar os modelos de machine learning em realmente produtos de machine learning. Então, criando ferramentas para facilitar o deploy, para facilitar o uso de modelos de machine learning em produção, monitoramento e garantindo a manutenção desses sistemas. Vou só dar uma checada aqui no horário, porque eu não estou vendo. Beleza. Bem, mas a gente falou de data science há pouco, né? E qual é a diferença do cientista de dados, de data science e de engenharia de machine learning? A primeira coisa é aquilo que eu já comentei. Depende bastante do contexto da empresa e afins. Mas eu gosto bastante da definição de data science do Joseph Wills, que ele colocou alguns anos atrás, em 2012, na realidade, no Twitter, né? Ele foi diretor do Slack, diretor de engenharia de dados e afins, né? Que ele define ciência de dados como uma pessoa que conhece melhor estatística do que um engenheiro de software e conhece melhor engenharia de software do que um estatístico, né? Essa definição é bem interessante. Naquela época, no começo, a gente pode até pensar em uma escala histórica, né? De que muitas empresas estavam começando os testes ainda de validar se machine learning realmente solucionaria os problemas, se seria algo aplicável ou não, né? 2012, aqui no Brasil, talvez tenha começado a se popularizar essa área em 2015, 2014, mais ou menos, né? Então, era muito mais fácil você colocar as pessoas que estavam desenvolvendo já aqueles modelos para tentar criar essas soluções. Então, o cientista de dados, ali naquele momento, era a pessoa que tinha esse papel de criar os modelos e colocar esses modelos em produção. Com o crescimento dessa área, com a necessidade de criação de ferramentas e afins, né? Obviamente, você começa a ter especificações, como eu já comentei. Tanto um papel específico da engenharia de machine learning, um papel específico, em alguns lugares, para o MLOps, pessoas de infraestrutura específicas para cuidar de infraestrutura de machine learning e afins, né? Então, vamos lá. Então, o aprendizado de máquina, na realidade, ele faz parte da ciência de dados também, né? Mas o foco da ciência de dados, na realidade, é extrair percepções e conhecimento dos dados, gerando insights. Então, dependendo de onde você trabalha, o cientista de dados pode ter um foco de uma analista de dados ou algo do tipo, né? E o engenheiro de machine learning está associado também ao desenvolvimento desses modelos. E o engenheiro de dados, na realidade, ele tem como objetivo transformar os dados em produtos, né?
conseguir criar esses modelos ou pegar os modelos criados pelos cientistas de dados e transformar isso em um produto, realmente colocando em produção e fazendo com que aquele modelo gere valor para a empresa e para os clientes daquela companhia. Beleza. Mas qual é a diferença, então, entre Machine Learning Engineer e o engenheiro de software? Bem, como a gente já comentou naquele diagrama, a engenharia de Machine Learning, na realidade, ela é um subcampo da engenharia de software. A pessoa engenheira de Machine Learning, ela vai dominar, né, o desenvolvimento de código e está familiarizado também com as ferramentas do desenvolvimento de software. E um outro ponto que ela também vai dominar, ou pelo menos entender, e isso depende do nível e necessidade para exercer a determinada atividade, é do fluxo do desenvolvimento dos modelos de machine learning e todos aqueles pontos que a gente já comentou, as dificuldades que a gente precisa superar no desenvolvimento de sistemas de machine learning. E aí, como a gente comentou, né, dificilmente a gente vai ter um expert em engenharia de software e machine learning ao mesmo tempo. O interessante é a gente ter um time diverso para estar criando uma squad específica de engenharia de machine learning. Ok. Dada essa visão geral, então, que a gente tem do que é a engenharia de machine learning, qual a diferença ali para a ciência de dados e qual é a diferença também para a engenharia de software, acho que um ponto interessante é a gente começar a pensar em como migrar para essa carreira ou como tentar uma primeira vaga para essa carreira. Um ponto que vocês devem ter observado é que talvez a curva inicial, o passo inicial, ela seja um pouco mais complexa, porque a gente tem que dominar um pouco de engenharia, um pouco de ciência de dados e ter uma mescla sobre isso. Mas quando a gente para pensar em carreira, na realidade, né, a gente tem que pensar que a nossa carreira ela não é exatamente uma linha reta. E a gente vai criando experiências e cada uma dessas experiências que a gente vai adquirindo vai formando o profissional que a gente é ao longo do tempo, né? Então, na realidade, o ideal é que a gente pense na nossa carreira talvez um pouquinho mais estratégica e entenda alguns desafios e possibilidades no momento de tomar uma decisão da onde a gente quer trabalhar e afins, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, né, para a gente se candidatar a uma vaga ou tentar pleitear uma vaga, seja dentro da engenharia de machine learning ou qualquer outra vaga, na realidade, aqui acho que as dicas são muito gerais, é a gente entender o papel da entrevista. E eu gosto bastante de falar sobre o papel da entrevista, porque os processos de contratação, eles são complexos para ambas as partes, né? Tanto para quem está contratando, quanto também para quem está querendo uma vaga. Ele gera ansiedade, alguns são demorados, outros são um pouco mais rápidos, são caros e afins, né? Então, para ambas essas partes, esse processo de entrevista e de contratação, ele é complexo. Então, tanto você que está contratando, quanto você que está sendo entrevistado para uma vaga, é interessante ter empatia para quem está ali naquele momento. Isso vai ajudar bastante a você a encarar o processo de uma maneira mais leve. E isso ajuda muito mesmo. Um outro ponto é que a competição por talentos, ela está agressiva nesse momento, principalmente na área de tecnologia, né? Então, também é um momento de quem tem essa oportunidade de conseguir aproveitar essa oportunidade de que as empresas estão realmente buscando profissionais aí dentro da área para tanto melhorar os salários e afins, né? Mas também para não se preocupar tanto com o ponto que eu vou comentar daqui a pouco, que é em preencher todos os requisitos de uma vaga. Eu vou comentar um pouquinho mais do porquê disso.
Um outro ponto interessante e que eu vejo um comentário que eu às vezes não consigo acreditar muito, que direto aparece no Twitter, reclamando às vezes de recrutadores, de serem muito abordados ou afins, né? Eu confesso que eu adoro ser abordado por recrutadores. Isso é um bom sinal para mim. E é importante a gente também ter empatia pelos recrutadores, porque a galera está sofrendo aí. E eles são os nossos principais aliados no processo de contratação. Com certeza, um recrutador quer te contratar. A grande maioria deles. Quando eles chegam, conversam, trocam uma ideia e marcam uma primeira entrevista. Então, usar o recrutador como um aliado para você também é importante. E aí, como eu comentei, aqui a ordem deveria ter sido trocada. Quando a gente olha uma vaga e aquele escopo, muitas vezes é uma forma de orientação geral. E, na realidade, dependendo da empresa, principalmente se for uma área nova que está começando, nem todas as funções estão bem definidas, né? Então, você não precisa ter receio de se candidatar a uma vaga porque você não preenche todos os requisitos, ou porque você não domina Deep Learning e não domina testes de softwares. E você quer uma vaga de engenharia de machine learning que está lá falando sobre esses dois tópicos, né? Muitas vezes isso não vai ser tão relevante se você não dominar uma coisa ou outra. Então, não deixe de se candidatar a uma vaga em relação aos requisitos que estão solicitando. Bom, um outro ponto importante, e aí que eu sempre comento quando eu converso com as pessoas sobre carreira, ou que bastante gente vem me perguntar, porque eu já tive experiência dos dois lados, é de qual é melhor. Se eu devo começar por uma startup, se eu devo começar por uma empresa muito grande e afins. A minha resposta, na realidade, é sempre que ambos têm lados positivos e negativos, né? Quando a gente para pensar nos pontos positivos em grandes empresas, né? Uma das coisas é o reconhecimento da empresa, isso é importante para o seu currículo, né? Pode dar nome ao seu currículo. Se você não se dá bem com cenários um pouco mais caóticos, em grandes empresas as funções são mais bem definidas, processos mais bem definidos, tem planos de carreiras mais claros. E aí um ponto super positivo que eu considero em empresas um pouco maiores, mentorias e orientações, e às vezes, dependendo da empresa, você vai ter salários mais competitivos também. Então, esses são os pontos positivos em grandes empresas, alguns que eu consigo listar aqui. E, por outro lado, a gente tem as startups, que, para mim, no meu estágio de carreira, é mais interessante. Então, eu gosto de sentir parte e de contribuir significativamente com o produto. Então, a startup gera essa sensação por ser algo menor. A gente tem mais autonomia e poder de decisão, pode exercer vários papéis. Isso daqui pode ser positivo ou negativo, dependendo do que você estiver fazendo, mas foi em uma startup que eu descobri o interesse por liderança, justamente por ter que exercer esse papel. A gente tem uma visão geral da empresa, e isso é bem legal para quem tem interesse em conhecer um pouco mais desse assunto, um crescimento acelerado junto com a empresa, e aí um ponto bem importante, que vai depender um pouco da sua prioridade, às vezes você tem salários menores, mas que no longo prazo, sem startup der certo, pode valer um bom dinheiro e compensar esse salário um pouco mais baixo que você teria no início de carreira. No início de carreira não, mas de trabalhar numa startup, né? Os pontos negativos das empresas grandes, em grandes empresas, né, que pode trabalhar em um pequeno texto de código, então você faz uma parte muito pequena de todo o sistema, e isso para alguns pode ser um problema, para os outros não. Trabalhar com ferramentas internas, aqui eu considero um problema geral grande, então a AWS, por exemplo, né, tem muitas ferramentas internas dele, então você tem pessoas que estão, às vezes, começando a carreira e acabam dominando completamente as ferramentas internas daquela empresa, mas não conhecem outras ferramentas de código aberto e que toda a comunidade, às vezes, está utilizando. E, às vezes, quando você sai com 5 anos de empresa, talvez você não seja, vamos dizer assim, um sênior em outras ferramentas, porque você sempre trabalhou com aquela ferramenta específica ou coisa do gênero, né? Então, esse é um ponto de atenção, geralmente, que eu acho interessante da gente olhar.
dependendo da empresa, e se a empresa tem muitas ferramentas internas, você vai ter que se especificar nessas ferramentas. Isso pode ser um problema ou também não, né? Depende aí um pouco da perspectiva. Um ponto que, para mim, não é tão interessante é que, às vezes, a gente é muito distante das decisões gerenciais e tem muitas reuniões. No meu caso, na Petrobras, eu tinha que sair de São Paulo e ir para o Rio para fazer reuniões de 15 minutos e perder praticamente 2 dias inteiros. Isso é desgastante. Em startups menores, pontos negativos, salário menores, dependendo do caso específico, um risco mais alto, então, às vezes, você tem ali, recebe ações da empresa quando ela está começando, mas se ela não der certo, você não vai ganhar nada. Então, o seu investimento de longo prazo, vamos dizer assim, pode ser uma furada. Então, você tem um risco mais alto associado. Tem que trabalhar um monte de coisa, até no que não gosta. E isso daqui pode ser ruim para alguns, mas também pode ser bom, porque você vai ter uma visão mais geral de todo o sistema. E, às vezes, você tem menos mentorias e orientações, principalmente se for uma startup começando, pequena e com um time mais enxuto. Você tem pessoas com menos tempo para dar orientações e realizar mentorias. Então, pensar nessas frentes e qual você gostaria ou que faz sentido para o seu momento de carreira é importante para direcionar também nesses processos seletivos e você ir um pouco mais direcionado para as entrevistas e afins, né? Nas entrevistas, e dentro da carreira de engenharia de machine learning, geralmente a gente busca, né, identificar habilidades tanto técnicas quanto não técnicas, né? Quando a gente fala de habilidades técnicas, a gente está pensando em engenharia de software, limpeza, análise e visualização de dados, conhecimentos em aprendizado de máquinas e conhecimento de domínio específico também. Isso daqui é um ponto importante. Se você quer trabalhar numa fintech, por exemplo, mais na parte de modelagem, realmente, talvez direcionar seus estudos ali e portfólio para a solução de sistemas da área de finanças, talvez seja mais interessantes. Quando a gente para pensar em habilidades não técnicas, né? Então, que são importantes para a área é o pensamento analítico, comunicação. Então, a nossa área se comunica muito com N áreas distintas dentro da empresa. Então, a parte de comunicação é muito importante. Experiência. E aqui a experiência quer dizer a experiência naquele nicho específico de negócio, né? Então, entender se o que você já fez, se for para um cargo mais sênior, né? Se o que você já fez pode ser aplicável no contexto específico que a gente trabalha agora, se essa experiência vai ser útil ou não, então isso daí também é um ponto relevante. E a parte de liderança, não necessariamente a liderança de pessoas, mas você liderando a sua própria carreira, né? A gente faz a nossa própria carreira e isso é bem interessante da gente identificar dentro das habilidades não técnicas no momento de uma entrevista e a gente está atento em tentar transmitir esses pontos. Bem, algumas dicas aqui gerais, porque deu meu tempo, vou passar rapidinho por elas, só pelas mais importantes aqui, do que fazer ou o que não fazer num processo, né? Então, o que fazer para quem está querendo uma vaga na área de engenharia de machine learning, um dos pontos que eu acho mais interessante é ter um portfólio desenvolvendo um sistema de ponta a ponta ali, desde o entendimento do negócio até a criação do modelo de machine learning, até colocar esse modelo de machine learning em produção. Então, a gente sempre pega bastante currículo, às vezes, ou de pessoas que resolvem uma parte específica do sistema. Já é interessante, já é melhor do que nada. Mas, se você conseguir passar por todo o workflow, você vai mostrar que você domina esse workflow e que esse conhecimento você já tem, então tem um diferencial ali. Manter o LinkedIn atualizado, né? E se conectar com várias pessoas da área. Um ponto importante, peça indicação. Então, se você está querendo uma vaga numa empresa específica, você viu aquela vaga, tenta se conhecer alguém da empresa, se você não conhece ainda, pelo LinkedIn mesmo, ou por eventos como aqui no TDC mesmo. Troca uma ideia com a pessoa sobre a área, tenta pedir uma indicação. Na realidade, o que move o mundo aí é capital social, né? Então, uma indicação sempre ajuda, né? E um ponto, o mais importante, na realidade, para a gente pensar nas entrevistas como parte do processo de aprendizado, tá?
Uma rejeição não é muito diferente, não, uma rejeição não é muito diferente de fazer uma pergunta errada, tá bom? Então, se você errar agora, não significa que vai errar depois. Então, não se preocupe em ser rejeitado numa entrevista ou não. Eu já fui muito mais rejeitado em uma entrevista do que aceito, muito provavelmente. E aí, do que não fazer, acho que alguns pontos importantes ali é não fingir que sabe alguma coisa, né? E você não sabe, então, ser sincero ali, tentar trazer, às vezes, a solução para algo que você domina é importante. Não tenha medo do seu entrevistador. O entrevistador ali vai ser o nosso aliado. Então, trocar uma ideia, ser sincero e conversar mesmo. E aí, um ponto que eu acho bem interessante é não ter medo de discordar. Então, no momento que você está fazendo uma entrevista, se você não concorda com uma parte técnica, é interessante você trocar ideia e discordar e colocar os seus pontos.